Olá, galerinha do sétimo ano. Hoje nós vamos continuar nossas aulas de geografia, certo? E o nosso tema hoje é relevo brasileiro, certo? Nas aulas passadas nós trabalhamos a formação do território brasileiro e suas mais variadas denominações, né? Diferenciações que são postas aí no livro. Nosso tema de hoje, relevo brasileiro, era muito importante para a definição e entendimento de como o Brasil ele tem um território grande, extenso e variado, certo? Nós vamos tentar identificar as formas de relevo brasileiro, as principais, compreender como se deu essa formação desses relevos e caracterizar os critérios de classificação do relevo. É importante a gente perceber que o Brasil, por ter uma extensão muito grande, né, como a gente chama, uma extensão continental, ele tem vários tipos de relevo, ok? A gente não vai utilizar hoje o quadro por conta que vocês vão ter que acompanhar através do livro as especificações locais na qual eu vou estar indicando, certo? A gente vai começar aqui na página 158, página 158, a gente vai ter o primeiro mapa aí do relevo geral do Brasil. As partes mais escuras, elas são as altitudes maiores, né? E aqui a gente tem as legendas do lado. A setinha para cima são os picos, né? As linhas pontilhadas, terreno sujeito à inundação, né? E nós temos aí os rios perenes e os rios temporários. Os rios perenes são aqueles que não secam, os temporários são os que secam. Primeiro ponto que a gente vai ver é que o relevo é uma parte superficial da crosta terrestre. Então você tem o globo e você tem a parte mais superficial, né? Que chama de crosta terrestre. É lá onde aparecem os nossos relevos, né? O Brasil detém um relevo antigo devido à sua formação ser muito erodida, ou seja, o relevo brasileiro sofreu por muito tempo alterações climáticas terrestres durante várias eras geológicas. Então, a formação da Terra ela já variou muito, ela já teve vários tipos de formação, ok? Então, o primeiro ponto que a gente vai compreender é que o Brasil também ele encontra-se no centro de uma placa tectônica da Sul-América, existindo terremotos ou maremotos. Lembrando que é uma placa tectônica, são placas, né, na superfície da Terra que elas movimentam-se, né, e elas ocasionalmente colidem ou não, e assim elas são um importante fator de formação do próprio relevo brasileiro. Para compreendermos melhor como é formado o relevo brasileiro, podemos ver quais tipos de relevos são encontrados em nosso território, né, que são os planaltos, as planícies e as depressões, né, que aí a gente vai variar para dois tipos de depressão, que é a depressão relativa e a depressão absoluta. Na página 159 nós identificamos aí o primeiro gráficozinho, né, que nós temos. Primeiro a gente tem o nível do mar. Vocês acompanhem aí. Estão vendo que essa linha ela equivale à altura, né, do mar. Então, o primeiro ponto que nós temos é a planície, ou seja, um local plano relativo ao nível do mar. Em segundo ponto, nós temos um planalto, um plano alto, ou seja, ele sai da planície e entra dentro do planalto. Nós temos também o terceiro ponto, que é a depressão absoluta. Depressão absoluta, ó, ela depreende, ela desce, ela fica abaixo do nível do mar. Nós temos as montanhas, né, que é maior que os planaltos, né? E posteriormente nós temos a depressão relativa, que ela fica acima do nível do mar. Vamos ler aqui as definições principais. Planaltos:
compõe a maior parte do território brasileiro, ou seja, o Brasil é um lugar plano. Ele não tem tantas montanhas ou tantos planaltos, certo? Ela compõe a maior parte do território brasileiro, que são considerados formas residuais das antigas formações, também chamadas de escudos cristalinos, típicos da era pré-cambriana. São superfícies com elevações e planaidas, chapadas ou serras, marcadas por zonas de transição, onde o processo de desgaste é superior ao acúmulo de sedimentos, ou seja, elas vão diminuindo, certo? Ao longo do tempo, o processo de desgaste desses planaltos é maior do que o que ele acumula para poder ficar maior. Geralmente estão localizados acima de 200 metros de altitude. Também são em regiões em que se encontram os principais metais extraídos do Brasil. Lembrando daqueles processos de extração de minas, né? Extração de minério. As planícies costeiras ou continentais são resultados da ação erosiva, principalmente de corpos hídricos, ou seja, da água. São superfícies aplanadas, formadas por sedimentação e de baixa altitude, geralmente abaixo de 200 metros. Como as áreas de planície são regiões de depósito de sedimento, também podemos chamá-la de bacias sedimentares, e é onde encontramos boa parte do petróleo continental brasileiro. Então é uma área de extrema importância para o Brasil, né? Nós temos as depressões, que representam o terreno mais baixo do que os que estão ao redor. Normalmente eles são encontrados em regiões alagadiças. Tais depressões têm resultado desde o longo do tempo da existência do território brasileiro, mostrando que as áreas de baixada são erodidas durante a era Cenozoica. Vocês já viram todas essas eras aí lá no sexto ano, certo? E aí a gente tem a depressão relativa, que encontra acima do nível do mar, e a depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar. Já pulando lá para a página 161, né, nós temos aqui as classificações de relevo do Brasil. Classificação de relevo originária do projeto Randão Brasil, do Ministério de Minas e Energias, que se desenvolveu na década de 70 a 85, né, aí no período da ditadura militar. A classificação é elaborada pelo geógrafo Jurandir Luciano Chances Ross, né, na década de 90, indicava 4 diferentes unidades de planaltos, né? Isso é muito importante para a definição e diferenciação dos planaltos, né? Que foi através do trabalho do Jurandir. Falando um pouco sobre o Jurandir, é um dos principais geógrafos brasileiros. Ele nasceu em 47, né, formado pela Universidade de São Paulo, com mestrado, doutorado e livre docência em Geografia Física. Ficou conhecido também sob sua classificação sobre relevos, certo? Então nós temos aí na página 161 as unidades de planalto, certo? Identificaram? São classificadas como terrenos antigos, basicamente planos, que ficam situados em altitudes superiores aos terrenos vizinhos, né? Que a gente já tinha definido isso. Nós temos os planaltos em bacias sedimentares, planaltos em intrusões e coberturas, planaltos em cinturões orogênicos e planaltos em núcleos cristalinos arqueados, certo? A unidade de depressão são classificadas como terrenos baixos em corporativo ao terreno ao seu redor. Sua origem pode estar ligada ao processo de erosão ou falhas geológicas, né? Aqueles locais onde tem a depressão. E unidade de planície são classificadas como superfícies, em geral, planas de baixa altitude. Suas altitudes não ultrapassam os 200 metros em relação ao nível do mar. Em nosso território, verificamos a predominância de planícies costeiras e fluviais. Ok? Polis, estamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida. Um beijo.